Olá amigos do Grilo Falante, eu espero que todos estejam bem e com boas leituras. Bem-vindos mais uma vez a uma boa conversa literária. E hoje eu tenho um tema especial. Por quê? Eu estive há poucos dias com um amigo e nós conversamos longamente sobre uma questão filosófica, que é o olhar. E ele me trouxe algumas luzes, eu repensei algumas questões e resolvi trazer isso aqui como tema da nossa conversa de hoje. Bom, a primeira coisa que abordamos e que na minha experiência como leitora da literatura ficcional fica muito claro é a questão do quanto privilegiamos ao analisar uma obra a questão do ponto de vista. O narrador, muitas vezes de terceira pessoa, ou vamos particularmente mais de primeira pessoa, estabelece um ponto de vista sobre os fatos que porventura decidiu que eram narráveis. Vou dar um exemplo para vocês o quanto isso é importante, de um clássico da literatura brasileira, que é Dom Casmurro, Machado de Assis, naturalmente. Já falamos sobre esta obra algumas vezes, falaremos outras, né? São inumeráveis os escritos, os artigos, as teses, né, sobre as obras de Machado de Assis, mas ele não se esgota, é impressionante. E eu queria falar aqui algo, um detalhe apenas. Nós sabemos perfeitamente bem que se trata de uma narração em primeira pessoa em que Bento Santiago, adulto, vai se lembrar de todo um percurso desde a sua adolescência até a sua vida agora adulta, já caminhando para a velhice, e do encontro que ele teve muito jovem, garoto ainda, com o Capitu, por quem vai se apaixonar e vai ser um amor de toda a vida, vai passar por muitos sortilégios, muitas dificuldades até se casarem e ter uma vida em comum. Isso foi comum, foi uma vida burguesa, com os tropeços e as conquistas da vida de um casal burguês da época, até o dia que ele começou a, por influência também de alguém, falando sempre no seu ouvido, no caso José Dias, que Capitu havia traído com seu melhor amigo, Escobar. E ele passa a narrar para rever todos os fatos, detalhe a detalhe, das falas, das atitudes, dos olhares, dos silêncios de Capitu, para chegar à conclusão de que ele tem razão, Capitu o traiu. O fato é que só depois que todos os personagens, muitas delas morrem, outras desaparecem, é que ele decide narrar, e nós temos, portanto, o privilégio do ponto de vista dele. E ele se determinou a escrever, usou de uma série de sortilégios também para isso, para confirmar o seu ponto de vista, ok? Sem admitir réplicas. Não vou entrar no mérito se traiu ou não traiu, isso é outra conversa. Mas vejamos, ponto de vista se estabelece aí, portanto, como algo fixo, né? No caso, a personagem tem na sua interioridade, no seu psiquismo atormentado, a certeza de uma traição. Portanto, tudo que ele vai alencar, tudo que ele vai se determinar a colocar em evidência ali ao longo da narrativa, é para a confirmação daquilo que ele estabeleceu como uma verdade. O ponto de vista, portanto, tem essa característica, é fixo, cristaliza algo, portanto dá suporte a uma fala que não admite réplicas, que não é dialógica, é monológica. Muito bem, isso é uma coisa. Outra é a questão do olhar, porque o olhar ele se movimenta, o olhar é dinâmico, ele passeia por um lugar, por outro, e em cada lugar, sim, ele pode estabelecer um ponto de vista que naturalmente será diferente do outro, porque o lugar da observação é outro, portanto, o olhar se movimenta com mais elasticidade e sinaliza para a diversidade. Perceberam? Muito bem, guarda essa ideia aí e agora eu vou chegar numa obra que eu tenho muito assim, apreço a ela, eu creio que todos nós da área da literatura, da história, da filosofia temos, que é Walter Benjamin, não é? Um filósofo, teórico alemão que morreu já no período da Segunda Grande Guerra e deixou para a humanidade um legado de obras, de pensamentos assim fantásticos, né? Eu tenho em mãos aqui Charles Baudelaire, um lírico no auge do capitalismo, esse aqui é da editora Brasiliense, e eu vou ler para vocês um trechinho
muito pequenininho mesmo, em que ele fala do Flaner. Aí ele fala assim, o Flaner, sim, o Flaner, aquele indivíduo que, né, segundo Baudelaire aí, eu estudo, né, que Benjamin faz também da obra de Baudelaire, que ele vai perambular pelas ruas de Paris, de certa forma encantado, não é, com toda aquela modernidade, com as luzes, com a velocidade, com aquele fluxo de vida já de uma sociedade moderna, industrializada. Ok, isso é o Flaner. Ele está ali circulando, parece ocioso, porque a função dele é andar, perambular. Aliás, a palavra Flaner, né, quer dizer erraticidade, ele erra ali pelas ruas de Paris e observa todo aquele movimento que ele julga agora encantador. E eu tenho aqui um detalhe que eu gostaria de ler para vocês. Diz Benjamin assim: a rua se torna moradia para o Flaner, que entre as fachadas dos prédios sente-se em casa tanto quanto o burguês entre suas quatro paredes. Para ele, os letreiros esmaltados e brilhantes das firmas são um adorno de parede tão bom ou melhor que a pintura a óleo no salão do burguês. Olha só, muros são a escrivaninha onde apoia o bloco de apontamentos, bancas de jornais são suas bibliotecas, e os terraços dos cafés, as sacadas de onde, após o trabalho, observa o ambiente. Que a vida em toda a sua diversidade, em toda a sua inesgotável riqueza de variações, só se desenvolva entre os paralelepípedos cinzentos e ante o cinzento pano de fundo do despotismo. Eis o pensamento político secreto da escritura de que faziam parte as fisiologias. A questão é que Walter Benjamin não é muito concordante com essa visão de mundo encantada por esses aspectos da modernidade do Flaner, até porque a sua perspectiva era socialista, era de outra ordem. Mas aqui nós temos esse mundo material, muito bem sucedido, né, pós-revolução, né, burguesa, que encontra agora um momento muito auspicioso. E isso traz todo esse convite, uma espécie de hipnose, né, que se exerce ali sobre o Flaner, para perceber essas nuances todas, detalhes, né, que ele vai enumerar aqui, que são imagens, tornam-se, né, extremamente simbólicas, para denotar essa questão de um sucesso, né, de escolhas que foram feitas ao longo do tempo por uma sociedade e que materializa ali nessa diversidade de objetos, de ambientes, de aspectos urbanísticos, o seu sucesso. Isso é uma questão. Muito bem. Estamos agora diante do Flaner que se movimenta o olhar. É dinâmico, mas o que ele olha, o que ele valoriza, em que tempo ele está, né? Quais são as circunstâncias, o contexto que propicia com que ele crie esse tipo de valor, né, sobre essas imagens que ele vai perceber em torno de si. Isso é uma questão para se pensar. Mas nós estamos lá no início do século XX e agora nós vamos dar um saltozinho. Vamos aqui agora para o século XX, mas bem mais adiante, já no final dele. E vamos para uma obra maravilhosa que eu tenho em mãos aqui, também tenho um trechinho para mostrar para vocês, que eu estou juntando aqui alguns elementos para depois fazermos uma reflexão final. E aqui eu tenho João Guimarães Rosa, esse título aqui que eu tenho em mãos, que faz parte do campo geral, Manuelzão e Miguelim. E eu vou falar aqui um pouquinho da novela Miguelim, que é a história de um garotinho que vive com os pais, os irmãos, alguns outros familiares, numa casa no Mutum, que é um lugar no meio do mato, no interior de Minas Gerais, no sertão, bem longe de tudo e todos. Ele tem 7 anos, ele não conhece outro lugar que não seja o Mutum, e outro muito próximo dali, com a mesma realidade, e ele está sempre angustiado, porque a mãe acha que é um lugar muito triste, sempre quer ir embora dali, e ele quer provar para a mãe que o Mutum é bonito, como ele ouviu uma vez uma pessoa falando, um viajante falando. Mas ele vê tudo de uma forma meio que, vamos pensar, embaçada. E por que embaçada? Aí que está a questão. Ele vai brincar com as crianças, fala, joga isso aqui, ele joga para o lugar errado, ele vai andar, ele tropeça e cai, ele tromba nas coisas. Quer dizer, aí você vai falar assim, o que esse menininho tem? Bom, ele está no meio do mato, os pais são ali gente da roça,
convive pouquíssimo com outras pessoas que não sejam ali do seu círculo. Então, seria muito difícil para aquela família entender que aquela criança tinha problemas de visão. E ele tinha. Ele era míope. Ele era míope, gente. E você sabe que o míope, né, quando quer ver água de perto da senhora, a gente faz assim, né, para tentar discernir melhor. Ele era míopezinho. Mas ainda assim ele amava o Mutum, ele brincava, ele adorava os bichinhos, as brincadeiras de roça, até o dia, passam muitas questões, que chega ali ao Mutum, um senhor a cavalo, muito distinto, e que percebe, quando ele começa a conversar com o garotinho, que ele tinha um problema de visão. E ele vai até a família e comunica, mostra, coloca até uns óculos nele, e ele começa a ver as coisas diferentes. Eu queria mostrar para vocês essa cena que é epifânica, é uma epifania, literalmente assim, olha, é uma descoberta, uma iluminação de que o mundo era diferente. E sim, ele vai confirmar agora, o Mutum é um lugar belíssimo, e veja só por quê. Veja só. Ele vê a mãe e os garotinhos, né, no momento que ele coloca os olhos, fala assim, ó, Miguelinho queria ver se o homem estava mesmo sorrindo para ele, por isso é que o encarava. Por que você aperta os olhos assim? Você não é limpo de vista? Vamos até lá. Quem é que está em tua casa? É mãe e os meninos. Estava mãe, estava tio Tereza, estavam todos. O senhor alto e claro se apeou, o outro que vinha com ele era um camarada. O senhor perguntava à mãe muitas coisas do Miguelinho. Depois perguntava a ele mesmo, Miguelinho, espia daí, quantos dedos da minha mão você está enxergando? E agora? Miguelinho espremia os olhos, Darelina e Chica riam, Tomezinho tinha de se esconder, são os irmãozinhos dele menores. Esse nosso rapazinho tem a vista curta. Espera aí, Miguelinho. E o senhor tirava os óculos e punha-os em Miguelinho, com todo jeito. Olha agora. Miguelinho olhou. Nem não podia acreditar. Tudo era uma claridade, tudo novo e lindo e diferente. As coisas, as árvores, as caras das pessoas. Via os grãozinhos de areia, a pele da terra, as pedrinhas menores, as formiguinhas passeando no chão de uma distância. E tonteava que ali, meu Deus, tanta coisa, tudo. O senhor tinha retirado dele os óculos e Miguelinho ainda apontava, falava, contava tudo como era, como tinha visto. Mãe esteve assim assustada, e aí vai, né? Ou seja, o que quando é colocado nele os óculos, o que ele observa? As coisinhas, as pedrinhas, que ele vai colocar até que no diminutivo, as formiguinhas passeando no chão de uma distância. Ou seja, Miguelinho sempre tentava ver as coisas, mas de forma panorâmica, e apertava os olhos, não conseguia ver bem. Mas no momento em que ele coloca os óculos, imediatamente, ao invés de olhar para frente ou para o alto, para a linha do horizonte, ele olha para o chão. E ele vai prestar atenção nas coisas minúsculas, mínimas, as pedrinhas, as formiguinhas, as folhinhas e tudo mais que está ao resto do chão, como a gente diz por aqui. Ou seja, que mudança de perspectiva, né? Antes era apenas de onde ele estava, aquele ponto de vista genérico, sem conseguir perceber. Agora que ele detém a condição do olhar com os óculos e, portanto, que de certa forma equilibra ali a possibilidade de percepção daquilo que é para ele valor, para aquilo que é importante para ele, como um menininho de 7 anos lá da roça, ele olha para o chão e começa a fazer toda uma enumeração daqueles seres minúsculos. Isso traz imensa alegria para ele. É uma descoberta, é uma redescoberta do mundo. É uma coisa assim meio Gênese. Por quê? No primeiro dia Deus fez as águas, Deus fez o céu, depois no terceiro dia Deus fez isso, fez aquilo, fez os animais e por último lá ele faz os homens. É um despertamento, é um mundo que se apresenta, que é elaborado e se apresenta já com uma certa transcendência. E é o que acontece com essa personagem aqui, o Miguelinho. Ele se reinaugura no mundo, porque ele tem um novo olhar, porque ele tem uma sensibilidade para as coisas que os outros não veem. E vocês vão ler a novela e vão perceber que isso faz muito sentido na composição psicológica e emocional dessa personagem.
Mas voltando a essa questão de quem é capaz de ver o miúdo, o mínimo, aquilo que os outros, de certa forma, desprezam, por quê? Ou estão aculturados, né? Então, estão colonizados por toda uma ordem de progresso no espaço urbano e vem aquela luz, ainda que artificial, como detentora de um poder de trazer o progresso, e as pessoas têm vontade de deter aquilo que é matéria, de possuir, porque aquilo pode dar a elas também um lugar naquela sociedade que antes não houve. E que com aquilo elas se sentem, de certa forma, mais integradas, mais bem relacionadas, estabelece ali conexões, mas esse mundo é muito volátil. As coisas que são muito imediatamente perdem o seu valor, outras virão. Então é um mundo também de valores, de sentimentos, de relações muito fluidas. Haja Bauman, né? Para falar que isso na verdade é tudo líquido, né? Mas vejamos aqui, vou sair um pouquinho aqui da perspectiva do Bauman e vou tentar finalizar com vocês aqui com um poema belíssimo, Se Me Damos Ciência. Eu vou ler para vocês, para nós termos aqui mais uma chave de leitura. Trata-se de Manuel de Barros, o poeta pantaneiro, o homem que vivia em São Paulo, dentro dessa urbanidade toda, se aculturou, né? Que embaçou sua visão para certas realidades, mas quando vai morar no Pantanal, olha só, se descobre poeta e o que ele escolhe, o que ele seleciona, o que ele recolhe do mundo para transformar em matéria poética. Olha a poética do espaço, né? Como diria Bachelard aqui. Veja só, uso a palavra para compor meus silêncios. Não gosto das palavras fatigadas de informar. Até a palavra, né? Quando ela leva a materialidade. Aí vai levar a palavra agora para o campo poético, olha. Dou mais respeito às que vivem de barriga no chão, tipo água, pedra, sapo. Entendo bem o sotaque das águas. Agora veja só. Dou respeito às coisas desimportantes e aos seres desimportantes. Prezo insetos mais que aviões. Prezo a velocidade das tartarugas mais do que a dos mísseis. Olha só. Tenho em mim esse atraso de nascença. Eu fui aparelhado para gostar de passarinhos. Tenho abundância de ser feliz, por isso meu quintal é maior do que o mundo. Sou sim um apanhador de desperdícios. Amo os restos como as boas moscas. Queria a minha voz tivesse em formato de canto, porque eu não sou da informática, eu sou da invencionática. E assim ele continua, mas eu vou parar por aqui para falar desse homem que agora na pós-modernidade, ao contrário do olhar da modernidade, que olhou para o mundo, que materializou o mundo, que se cantou com aquelas luzes fugazes do mundo, ou ainda no período romântico, quando se olhava para cima, para o que estava no firmamento, longe, inalcançável, ou extremamente idealizado, agora uma nova perspectiva de olhar deste poeta aqui, inclusive, trouxe também aqui Guimarães Rosa, para olhar para o chão, para as coisas que são mínimas, micros, e que não fazem parte desse rol de valores que a modernidade tanto preconizou, tanto valorizou. A poética agora está na ciência, na sabedoria desses seres, desse mundo vegetal, desse mundo animal, que rasteja, mas tem sua lógica, tem sua ética, tem seu encantamento. Novas luzes. Na verdade, todas essas questões, todos esses seres, todas essas imagens são grandíssimas metáforas de uma nova ordem de valores que o poeta Manuel de Barros, Guimarães Rosa e tantos outros, e me conte aí quem mais você pensou. Quem você leu e associou essa ideia desse novo olhar. Não daquela questão fixa do ponto de vista, mas esse olhar dinâmico que perscruta, que pesquisa, que olhou para cima, que olhou para frente e agora, humildemente, busca o humus, busca o pequeno, porque no micro, na verdade, está a ciência também do macro. Meus amigos, eu encerro por aqui, deixo um abraço do Grilo Falante e convido vocês mais uma vez a descer o joinha, faça
faça um comentário aí, ajuda o Crivo Falante com seus comentários para transformar esse trabalho em uma comunicação mais ampla com novos amigos aí para a literatura. Um abraço e até breve.